Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Laís Rocha, sou professora de Geografia do Colégio Professor Álvaro Costa. Seja muito bem-vindo para um novo tema. Iremos abordar essa semana a América, regionalizações e os meios naturais, tá? Vamos ver a regionalização em relação à posição de terra. Iremos também ver um pouco da economia do continente americano. Vamos ver relevo, vamos ver clima, tá? Seja muito bem-vindo e aproveite esse novo tema que iremos abordar, tá bem? Vamos lá, vamos começar com a área territorial e a posição geográfica, tá? Com a área total de 42.192.781 quilômetros quadrados, o continente americano ele é superado em extensão, tamanho, apenas pelo continente asiático, com seus 45.074.481 quilômetros quadrados. Ou seja, o continente americano ele é o segundo maior continente em tamanho, em extensão, tá? Considerando as terras contínuas, a América se localiza totalmente no hemisfério ocidental, tá? No caso aí, a oeste do mapa mundi. Eu coloquei aí esse mapa mundi com a divisão dos continentes, em vermelho o continente americano, em roxo o europeu, tá? Amarelo a Ásia, o verde aí a África, o rosa a Oceania, desculpa, e o branco Antártida. Aí, pessoal, vamos lá. Continente americano aí, que tá em vermelho. Nós temos os Estados Unidos, o México, o Canadá, o Brasil, a Argentina, o Chile, tá? Países que fazem parte do continente americano. Do continente europeu aí em roxo, professora, tem a França, a Itália, a Alemanha, a Dinamarca. Em amarelo, professora, aí na Ásia, que é o maior dos continentes, temos a Rússia, China, Japão, Irã, Iraque, Israel, Afeganistão. A África aí, de verde, o continente africano, nós temos o que? Marrocos, África do Sul, Angola, Etiópia. Em rosa aí, a Oceania, nós temos que é o menor dos continentes, tá? Lembrando, temos a Austrália, a Nova Zelândia e a Antártida, professora, que é também conhecido como Antártica, né? Ela fica aí nessa parte mais ao sul, tá? É o segundo menor dos continentes. Maior apenas do que o da Oceania, tá? Ele é o continente mais frio, mais seco, com a maior média de altitude e maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa encontrada lá foi de menos 93,2 graus Celsius, tá bom, pessoal? Por esse motivo, né, é difícil encontrar um povoamento na região grande, tá? Muitas pessoas, muitos habitantes, é difícil de se permanecer morando na região da Antártida, tá? Por esse motivo, pela dureza das condições climáticas, não tem uma população permanente, né? Embora tenha uma população provisória de cientistas e de um pessoal de apoio nas bases polares, tá bom? Vamos continuar? A regionalização segundo a posição das terras do continente. Pessoal, antes de a gente estudar um pouco aí em relação às posições de terra, eu queria relembrar o que a gente estudou do continente americano, no qual a gente dividiu ele em América Latina e América Anglo-Saxônica. É uma outra regionalização. Essa regionalização ela vai levar em consideração a colonização do continente americano e também a língua falada nos países. Por exemplo, a regionalização anglo-saxônica, ela vai levar em consideração que os países eles foram colonizados por povoamento, ou seja, as pessoas foram com o intuito de povoar ali a região, que foram com o intuito de morar ali, tá? Utilizar a terra para o seu consumo e também a língua falada, que no caso é o inglês.
América Latina, na regionalização que define a América Latina, são os países que tiveram uma colonização diferentemente da anglo-saxônica. No caso da América Latina, houve um povoamento de exploração, no qual os colonizadores vieram, por exemplo, para o Brasil, retiraram o pau-brasil e também outras atividades econômicas aqui e levaram para o seu país de origem, o ouro, tá? Por exemplo, também. Então, essa outra regionalização que divide o continente americano em América Latina e anglo-saxônica também é importante a gente estar lembrando aí, tá? Coloquei aí no mapa para vocês a extensão do continente americano, que ele vai de norte a sul. Aí nessa imagem à direita nós temos aí a América do Norte, que está em azul, a América Central, que está em vermelho, e a América do Sul em amarelo, tá? O continente americano é dividido dessa forma, segundo a sua posição de terras, dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte, ela vai compreender o Canadá, os Estados Unidos e o México, tá? A América Central, que está no mapa aí de vermelho, ela é formada por uma porção continental e outra insular, que são ilhas, tá? Que une a América do Norte com a América do Sul. A América do Sul é essa parte aí em amarelo, que temos o Brasil, a Argentina, o Chile, o Peru, o Equador. Mas vamos lá. A América do Sul corresponde à porção do continente americano que se inicia nas terras da Colômbia e se estende em direção ao sul, né? E compreende 12 países, tá ok? Regionalização segundo os níveis de desenvolvimento e características das economias. Tornando-se como critério o nível de desenvolvimento e as suas características das economias, os países da América podem ser podem ser divididos em países desenvolvidos, países emergentes, países com economia diversificada, mas de base mineral, e países com economia de base agropecuária. Vamos conhecer um pouco de cada uma dessas divisões, tá? Países desenvolvidos são os países altamente industrializados e com o domínio de tecnologias avançadas. Correspondem aqui na América, no continente americano, os Estados Unidos e o Canadá, tá? São países que a sua economia tem um destaque na industrialização, tá? Países emergentes são países de industrialização tardia em relação aos países desenvolvidos. Só que eles são mais industrializados que outros países americanos. Eles dominam a tecnologia clássica e alguns setores da tecnologia avançada, como, por exemplo, o Brasil, o México e a Argentina aqui no continente americano. Países com economia diversificada, mas de base mineral. Como assim, professor? São países que extraem do seu território alguns minerais. Eles têm a presença de minerais e eles extraem para ter um retorno econômico, tá? Como eles utilizam como a venda desses minerais como atividade econômica. E utilizam, assim, a economia com essa base mineral. Por exemplo, o Chile tem o cobre, tem também frutas e pescados, a Bolívia tem o gás natural, o estanho e outros minerais. O Peru tem o cobre, ouro, prata, zinco. A Guiana, bauxita. Suriname, bauxita também. Jamaica, bauxita. Colômbia, Venezuela possui o petróleo. E países com economia de base agropecuária são países no qual a economia ela vai girar ali em torno também da agricultura, do plantio e da pecuária, tá? Com os animais. Aí vai ter o quê? Paraguai, temos a soja e o algodão. Uruguai tem a lã, a carne. Cuba tem o açúcar e produtos de tabaco.
O Haiti tem café, a República Dominicana tem o açúcar e por aí vai, tá? Meios naturais da América e os rios voadores. O continente americano possui grande diversidade de meios naturais, né? Temos regiões glaciais, temos desertos quentes e frios, temos regiões tropicais, temperadas, montanhosas, diversas regiões com diversos meios naturais diferentes. Vários fatores geográficos definem os meios naturais e os climas. A América é o continente mais extenso na direção norte e sul. Ele possui terras nas 3 zonas climáticas do planeta: zona glacial ou polar, zona temperada do norte e do sul e a zona tropical. O clima ele vai ser definido de acordo com a interação dessas zonas climáticas, com o relevo e as suas altitudes, com a latitude, né, sua localização, onde vai estar, com as correntes marítimas quentes e frias que chegam ao continente americano com a proximidade dos lugares em relação ao oceano ou a distância deles, com a presença da vegetação natural ou modificada pela ação do homem no espaço. Nessa imagem aí, eu coloquei o continente americano, tá? Os diversos tipos de climas, tá? Que vão estar sendo influenciados por esses vários fatores de relevo, latitude, né? As correntes marítimas, a questão da vegetação e as modificações, alterações feitas pelo homem, né? Aí temos aí o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de alta montanha e polar. Tá ok? Meios naturais da América e os rios voadores. Continuando. A Cordilheira dos Andes, os rios voadores e o clima. Pessoal, os rios voadores, ele é um fenômeno que ele tem cursos de água atmosférica. São formados por massas de ar carregadas de vapor de água. Muitas vezes eles são acompanhados por nuvens e são empurrados pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças, carregando umidade da bacia amazônica para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. É uma ação de transporte de enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas, que então recebe o nome desses rios voadores. A floresta amazônica ela funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico e que é também carregada pelos ventos alísios. Ela entra a terra, né, pela floresta, a umidade cai como chuva sobre a floresta e no processo de evapotranspiração das árvores sobre o sol tropical, a floresta acaba por devolver a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água. Dessa forma, o ar ele é sempre recarregado com mais umidade, que continua sendo transportada rumo a oeste para cair novamente como chuva mais adiante, em outra área. Quando ele é empurrado em direção ao oeste, esses rios voadores, essas massas de ar recarregados de umidade, e também, né, proveniente do processo de evapotranspiração da floresta, eles encontram uma barreira natural, que é formada pela Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, pessoal, é uma cadeia montanhosa, é uma montanha, certo? Lá, eles se precipitam parcialmente, né, nas encostas dessa montanha, formando, então, as cabeceiras dos rios. Porém, barrados por esse paredão de 4.000 metros de altura, esses rios voadores, ainda transportando vapor de água, eles fazem a curva e partem em direção ao sul, rumo às regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, né? E tem alguns países também que acabam por receber essa umidade dos rios voadores. Nessa imagem que eu coloquei aí, da Cordilheira dos Andes,
tem todo o processo que eu citei. Vindo essa umidade, essa massa de ar vindo, entrando na região norte ali, na região da floresta, pelo Oceano Atlântico, tá? Empurrado pelos ventos alísios. Nessa imagem aí, o número 4 e 5, ele está sendo desviado, por quê? Porque aí tem a Cordilheira dos Andes, né? A montanha de mais de 4.000 metros. E na 5, essa massa de ar, essa umidade, ela é direcionada para outras regiões do país. Esse fenômeno, ele acaba que por ser prejudicado no momento que existem o desmatamento, as queimadas ali na região da floresta amazônica, tá? Por quê? Porque não vai existir a bomba d'água, que é o processo de evapotranspiração ali na floresta que acontece e que ajuda esse fenômeno dos rios voadores. Com isso, ele prejudica todo o processo desse fenômeno dos rios voadores. Deve-se evitar, então, para que dê continuidade a esse fenômeno, essas queimadas, o desmatamento, tá? O clima e principalmente a umidade das regiões centrais e meridionais da América do Sul tem relação com a Cordilheira dos Andes. A sua disposição longitudinal ou norte-sul e suas elevadas altitudes interferem na circulação das enormes massas de ar e dos ventos carregados pela umidade ou vapor de água, os chamados rios voadores, que se deslocam de leste para oeste, do Oceano Atlântico para a Amazônia. O nome dos rios voadores foi dado pelo climatologista José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, tá? Relevo e o povoamento da América. O relevo do continente americano ele pode ser compreendido por meio de sua divisão em 3 porções: oeste, leste e central. O relevo da porção oeste é dominado por grandes cadeias montanhosas, montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes, e por planaltos, que é um plano alto, de altitudes elevadas. As altitudes elevadas dessa porção do relevo, associadas juntamente ao clima frio de alta montanha, eles dificultam a fixação humana, tá? Dificultam que exista um povoamento ali naquelas grandes elevações, né? Nesses planaltos de altitudes elevadas. O relevo da porção leste do continente americano também possui cadeias montanhosas, planícies litorâneas de maior e menor largura e planaltos. Diferentemente da porção oeste, as montanhas e serras da porção leste são de formação geológica antiga e encontram-se bastante desgastadas pela erosão, o que explica as altitudes baixas quando comparadas às da porção oeste. Já o relevo da porção central tem o predomínio de vastas planícies, planaltos baixos e depressões, certo? América, vegetação nativa ou original e relações com o clima. Ao mesmo tempo que os tipos de clima influenciam a distribuição de diversas formações vegetais originais sobre a superfície da Terra, os climas eles também têm suas características de temperatura e umidade afetados por essas formações. É importante também a gente lembrar que a intervenção humana influencia nas formações vegetais originais ou nativas decorrentes do processo de ocupação do continente americano e da produção do espaço geográfico, como desmatamentos para a implantação agropecuária, a construção de cidades e estradas, a exploração de madeira e mineral também. Aí eu coloquei nesse mapinha aí o grau de alteração humana das formações vegetais, tá? Em roxo aí, a gente tem uma alteração fraca ou pontual. Regiões que foram pouco transformadas, tá? Que não houve tanta modificação, que não houve tanta interferência humana,
que modificasse a vegetação e influenciasse tanto no clima da região. Em verde, nós temos uma alteração moderada ou descontínua, meios que foram parcialmente transformados pela ação humana, tá? Em laranja, né? Aí tá laranja. A alteração forte. Houve uma grande interferência humana. Houve meios totalmente transformados pela ação do homem, tá? Continuando a respeito da vegetação do continente americano, eu coloquei aí para vocês um mapa do continente americano e os tipos de vegetação presentes ao longo de todo o continente. Nós temos a vegetação de tundra, floresta boreal, floresta temperada e subtropical, temos estepes e pradarias, uma vegetação mediterrânea, de deserto, savana, cerrado e caatinga, floresta tropical e equatorial e vegetação de altitude. E aí ao lado eu coloquei 4 imagens, né, que são imagens que fazem parte do continente americano e da vegetação presente em cada região, tá ok? E assim a gente finaliza mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula eu vou trazer um outro tema para vocês. Deixei aí também as minhas redes sociais, o blog da escola, o meu canal no YouTube e o meu Instagram. Caso tenha ficado com alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá ok? Valeu, galera. Obrigada e até uma próxima aula, ok?